Vamos lá, senhores, aí, dando continuidade ao que foi acrescentado aí pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal. Estamos agora aí no artigo 122, houve uma modificação no texto do artigo 122 e vamos verificar também o 124A que foi introduzido pelo pacote anticrime aí, tá? Tranquilinho aí, dá para resolver esses dois artigos aqui. O artigo 122 está inserido ali dentro da restituição de coisas apreendidas, que começa ali no artigo 118 e vai até agora ao 124A do Código de Processo Penal. Lembrando que a restituição de coisa, ela sendo deferida ou negada pelo juiz, então vamos verificar um pouquinho lá para frente, tem força de decisão definitiva, tem força de decisão de natureza de decisão definitiva ou com força definitiva. Aí nós vamos lembrar aquela situação lá que tem lá no artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal, que houver alguma situação nesse sentido que negue ou que dê deferimento ou que tenha a sentença, a decisão, seja decisão de força definitiva, tenha a natureza realmente de decisão definitiva, nós temos que atacar com o recurso de apelação, 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá? Já para começar essa situação, sabermos que a restituição de coisa lá, que foi deferida pelo juiz ou foi indeferida, foi negada essa restituição da coisa, pode ser atacada por apelação, porque essa decisão tem caráter, tem natureza jurídica de força definitiva, tá bom? Mas muitos doutrinadores, a jurisprudência, adota também a chamada medida de segurança, como a utilização para a restituição dessa coisa, ou se foi negado essa restituição, ou se foi restituído e não deveria ser restituído. Também pode ser utilizado a medida de segurança. Mas vamos lá, o artigo 118 fala que não serão restituídas as coisas apreendidas que se ela tiver ainda interesse no processo. Se não houver interesse no processo, não tendo dúvida de quem deve ser devolvido, que deve ser restituído a coisa, ela é devolvida através lá de um pedido de restituição dessa coisa, da coisa apreendida, feito um requerimento e verificado que realmente não mais interessa ao processo, a autoridade policial ou até mesmo se estiver na fase processual, o juiz pode devolver essa coisa aí. Tendo dúvida da coisa, de quem é realmente a coisa, a quem pertence essa coisa, abre-se instaurado uma incidência de restituição da coisa apreendida. Feita essa questão aí, instaurado a chamada restituição da coisa apreendida, instaurado essa incidência aí. E se ainda permanecer dúvida, essa situação permanecendo e vai para verificar de quem realmente é a coisa, isso tudo é entrado apartado, é feito um processo apartado para não tumultuar o trâmite aí do processo que está em curso, tá bom? É o que diz lá o parágrafo 2º do artigo 120 do Código de Processo Penal, tá bom? É feito em questão apartada. Mas aí vamos ao que foi modificado, o texto do artigo 122. Isso tudo porque já ele faz referência justamente aos artigos 120 e ao 133 também do Código de Processo Penal. Do 120 nós já falamos que a restituição da coisa, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz mediante o termo nos autos, né? Desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamado. Nós já comentamos sobre essa situação todinha. E aí diz o artigo 122 nessa sua nova redação, diz aqui que sem prejuízo do disposto do artigo 120, conforme nós já comentamos, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto do artigo 133 deste código. O 133 fala que as coisas apreendidas, depois de transitada em julgado o processo, né, elas são avaliadas e colocadas à venda em leilão público. E aí pode-se vender essa coisa desde que não mais há necessidade do processo, foi transitado o julgado, foi dado o perdimento ou para a União, dependendo do processo estiver tramitando em vara federal,
ou para o Estado, se tiver numa vara comum, na Justiça Estadual. Tá bom? Então, essa praticamente aí o artigo 122 não vem complicando muito, ele modifica essa situação aí da restituição da coisa, que não mais interessa ao processo, aquela situação todinha, e se houver dúvida de quem é realmente essa coisa, ela vai para apartado ali, a um processo, a um requerimento apartado aos autos, para não tumultuar todo esse processo aí, para não ficar o processo travado por uma situação criada ali para saber de quem é realmente a coisa. Aquele caso de devolução de coisa, por exemplo, a vítima tem um carro furtado e esse carro está lá e ele pede a restituição da coisa, ele mostra que realmente é o proprietário do coisa, não há mais situação para persecução ali, para o processo, foi verificado toda a situação do veículo lá em questão de digitais, aquelas coisas de coleta de digitais, já que o carro foi furtado, foi encontrado e recuperado, e aí pode ser restituído para não tumultuar o processo. Tá? Caiu em questão de prova da OAB, um caso que houve uma rixa ali de torcida, algumas pessoas brigando, e alguém estava observando essa briga e viu um celular caindo no chão, e ele foi e pegou esse celular, ele subtraiu esse celular. E ele foi acusado de roubo, dizendo que ele estava participando lá da briga, e ele estava também com o seu próprio celular no bolso e mais esse celular que ele subtraiu. E aí foi verificado que ele deveria, os dois celulares foram apreendidos, o da vítima e o dele, e foi verificado que ele teria realmente a restituição da coisa, que aquele celular era dele, ele mostrou uma nota fiscal e foi adquirido por meios lícitos. E então ele pediu a restituição da coisa ali. E ele apenas ele furtou o celular e não roubou, conforme o Ministério Público vinha acusando que ele havia participado do roubo, utilizou-se de agressão física lá com as pessoas, mas foram outras pessoas que estavam brigando, lá em questão de briga de torcida, e ele apenas subtraiu o celular quando o celular veio ao chão, tá bom? Caiu uma questão nesse sentido aí de restituição de coisas aí. E vamos já ao artigo 124, tranquilo, a introdução do artigo 124A, que fala sobre a decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico. Isso aí aconteceu muito na Lava Jato, das pessoas envolvidas aí com o que chamaram crime do colarinho branco, e existiam obras de arte lá, e não sabia a destinação correta, o que se deveria fazer. E nesse caso aqui, pode ser destinado a museu, ao chamado museu criminal, dependendo do objeto, se for ali, fizer a necessidade de fazer do acervo do museu criminal, ou mesmo a questão, se for de relevante valor cultural ou artístico, dado perdimento e dado para fazer parte do acervo ali de um museu público, né, de obras que tenham a questão de obras de valor cultural ou artístico aí. Essa é uma nova situação criada aí no artigo 124A ali do Código de Processo Penal, tá bom? A questão de muitos bens apreendidos, por exemplo, houve um crime muito conhecido chamado como crime da mala, ocorreu em 1928, o camarada matou a sua esposa, a Maria Fé Giuseppe, e ocorreu que o camarada matou e colocou na mala e tentou embarcar em um navio, sendo que escorria sangue pela mala ali. Aquela mala foi apreendida para verificar que fez parte do processo. Depois, não mais fazendo parte do processo, aquela mala está presente lá no Museu Criminal em São Paulo. Quem tiver oportunidade pode até dar uma olhada aí. Tranquilo? Então, essa é a situação bem tranquila, tanto do artigo 122, que teve essa modificação, e do artigo 124A, que ele teve uma introdução desse artigo aí que foi criado pelo pacote anticrime, a questão aí de decretação de perdimento de obra de arte que tenha um valor
cultural ou artístico. Tranquilo? Muito tranquilo esses dois dispositivos e vamos para frente. Tem muita coisa aí, tem muita coisa para observarmos. Vamos ver a questão aí a partir da próxima conversa, a questão de bens, sequestro de bens e ali as medidas assecuratórias. Ai, quase não sai no final, já fica um pouquinho cansado. Mas vamos lá. Muito obrigado aí pela presença de todos. Vamos mantendo aí, tem muita coisa para estudar. E gostou, dê um like, não se inscreveu ainda, se inscrevam. Tem muita coisa ainda pela frente aí. Felicidade a todos e cuidem-se.